Então, vamos lá. O exercício é bem motivação, a gente não viu nada conceitual ainda, tá? Mas o exercício clássico de sistema de informação, né? Eu tenho um sistema que eu quero fazer algumas operações, eu tenho alguns casos de uso bem simplesinhos, criar vendas, produtos, etc. E aí tem essa pegadinha aqui, que é dizer que alguns produtos são combos. Por que pegadinha? Porque não só ele diz que o produto é um combo, que tem que ser tratado como um produto, como o preço unitário vai ser gerado aí calculado a partir dos itens unitários. Então, eu não posso perder essa referência de como é que eu gerei o combo, né? Eu tenho que saber quais são os produtos que o compõem, porque essa frase aqui define bastante a respeito do que é que a gente quer fazer, né? Soma dos preços individuais, cada produto desconta 10%, né? Pode ser agrupados em combos e são vistos como um produto. O que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, que é o nosso principal objetivo, além de ver um pouco de desenvolvimento para a web e ver bastante de trabalho em equipe, etc. A gente vai trabalhar conceitos de arquitetura e conceito de padrões de projeto, né? Não vimos ainda os termos, né? Um modelo de muito alto nível de como é que eu vou estruturar a minha solução. A arquitetura mais fácil da gente imaginar é cliente-servidor. Eu tenho uma parte executando ou no browser ou numa app remoto, e eu tenho servidor executando toda a minha lógica de negócio, todos os meus cálculos e assim por diante. Tá? Então, o material que eu chegar na aula passada, e assim, está excelente para o que a gente consegue fazer com o que a gente tinha visto em até programação orientada a objetos, né? O que a gente viu, por que não está indo foi aqui? O que a gente conseguiu ver de programação, o que se viu formalmente de programação até agora, é programação pura, conceitos de classe, herança, polimorfismo e acabou, tá aí as coleções. Então, o que estava escrito aqui? Isso aqui ficou bem legal, tá? Que eu tenho uma venda, a minha venda tem uma lista de itens, a gente chamou de item pedido ali. Para cada item que eu pedi, qual é a quantidade, qual é o produto que eu pedi, né? Eu pedi 3 unidades de Coca-Cola, pedi 2 unidades de batata frita e assim por diante. Tá? Lá na disciplina de programação orientada a objetos, eu uso esse mesmo exemplo. Eu disse que alguns produtos são eletroeletrônicos, eles geram uma garantia. Alguns produtos são perecíveis e eu tenho que controlar a validade. Esse é um exemplo que eu uso para introduzir todo esse modelo de polimorfismo. E eu poderia dizer simplesmente que combo é um tipo de produto que tem algumas características próprias, exceto eu ter que manter a relação com quais são os produtos originais que geraram o campo. Se eu dissesse lá, combo 3, na descrição, é Coca-Cola, batata frita e tal coisa, e o preço é R$ 27, está resolvido. Mas o problema e os requisitos do problema apresentados pelo cliente não permitem eu fazer isso. Tá? E aí a gente se obriga a manter essa relação de cima aqui, dizendo que o combo não só é um tipo de produto, ou seja, ele tem um ID, um preço, um nome e algumas outras operações, como também ele tem uma referência para o seu conjunto de itens constituintes. Tá? Nós não vamos ver isso tão cedo, mas se a gente vai para esse cara aqui, ó, tem dezenas de coisas, tá? Mas eu tenho esse cara chamado Design Patterns, padrões de projeto. Tá? A gente vai ver com muito mais calma isso, mas tem padrões de criação, padrões de comportamento, padrões de estruturação. Tá? Existe um conjunto grande. No livro original, que a gente, se fizer presencial, até trago para vocês folharem. Ele tem 23 produtos definidos por Eric Gama e sua grande, o nome conhecido do livro como Gang of Four, tá? O grupo dos 4, que definiu isso lá nos anos 2000, de como criar um conjunto de padrões de projeto para fazer desenvolvimento orientado a objetos. Um desses padrões, e claro que você não tinha como saber, óbvio, senão não está nem fazendo a disciplina, é chamado composite. Opa, F. Aqui. Composite diz alguma coisa assim. Esse cara pegar aí. Tá? Isso aqui, essa porcaria. Sai daqui.
querido. Peraí. O que eu faço com essa porcaria aqui que não quer sair? Bom, de qualquer forma, ele está escrito aqui assim, quando eu tenho um determinado problema, que eu quero tratar um componente, que é uma composição de um conjunto de outros componentes, e ele deve ser visto como um componente único, eu posso resolver com esse padrão chamado composite. E aí ele traz a explicação, qual é a intenção, está aqui, né? Compor objetos estruturados que representam uma parte todo e que são vistos como um objeto de forma uniforme. O usuário não percebe que ele está num composto ou num composto. E aí ele traz uma solução exemplo aqui. Desculpe, um diagrama de solução exemplo. Tá? Eu vou abstrair o objeto lá numa interface, vou ter o meu produto regular, esse aqui serão os nossos produtos comuns, e eu tenho o composite. E ali vocês fizeram mais ou menos com o que dava para ver, né? O que é o composite? Ele é um tipo de objeto lá da interface, a gente fez a aliança direto na folha, né? E ele mantém uma lista, uma referência para uma lista de objetos que compõem aquele composto. Tá? O que a gente faz? O que a gente ganha com a interface? A gente garante que ele tem o mesmo comportamento dos outros objetos. Eu podia ter aqui ainda produto eletroeletrônico, produto perecível, produto que não sei o quê, produto alcoólico, que eu uso bastante também, que tem uma sobretaxa no preço. Esses caras todos são produtos folhas, né? Padrão. E um composto é quando eu vendo lá 2 taças, uma espumante e uma caixa de bombons. E aí eu crio um produto composto e, eventualmente, tem uma regra para definir o cálculo daquele produto. Tá? Então, quando a gente for ver mais adiante esse conceito de padrão de projeto, dado um problema típico, qual é uma solução típica de software? Isso aqui é uma proposta, né? Se eu chegar à conclusão que, em vez de usar a interface, eu usar uma classe abstrata, vai ser mais eficiente, eu transformo isso aqui numa classe abstrata. O que tem de importante que eu defino qual é a operação comum? O get preço, que vai mudar, né? Esse get preço devolve esse unitário. Esse get preço no composite vai seguir a minha regra de negócio. Vai somar o preço unitário de cada um dos objetos e vai aplicar 10% de desconto. Tá? A gente tem uma dificuldade, a gente não vai estudar todos esses padrões de projetos. Tá? Tem um monte deles. Tá? A gente vai estudar alguns, vai ver os problemas que eles costumam resolver, mas a verdade é que para a gente ser um bom usuário de padrões e saber exatamente qual usar, em que momento usar, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, aplicações que tenham complexidade suficiente para o padrão fazer uma diferença na nossa qualidade de momento. Normalmente, nossos trabalhos finais de disciplina não têm complexidade suficiente para a gente entender a importância. E o principal, experiência, né? O projetista de software, a gente tem o papel do arquiteto, a gente tem o papel do projetista. O projetista que vai definir essa estrutura e, normalmente, o que ele tem? Ele tem que ter muita experiência. Tá? Tem alguns padrões que são clássicos, Factory, Strategy, Composite, Decorator, Command, Builder. A gente vai ver esses caras com exemplos simples para tentar entender a lógica deles. Tá? Eu dei uma pulada ali. Basicamente, esse aqui é o padrão que ficou mais ou menos aqui, né? Opa, no Jama ali, né? O que faltou foi só fazer a abstração do produto ali, seguindo o padrão de projeto. Tá? Eu mexi nele agora, seria mais ou menos isso? Na realidade, tu teria que criar uma abstração aqui de o que é um produto abstrato, o que tem de operação. Ah, tá. Porque quando o usuário der o get preço, eu tenho que garantir que esse get preço e que aquele get preço estão lá dentro. Né? Eu não quero pegar... Ao botar a interface aqui, eu obrigo essa classe a implementar o get preço, por exemplo. Tá? Da forma que está, como eu tenho herança, eu não... Aqui está errado, né, essa setinha aqui. Esse aqui não é pontilhado. É herança, né? A não ser que tu saiba que produto é uma interface, mas aí tu tem que botar o produto ali. Eu vou mostrar a solução que eu fiz para uma outra disciplina, tá? Eu usei o mesmo exercício. Eu dei uma de preguiçoso, mas vamos lá. E aí fica o desenho de vocês, fica mais certinho com o que a gente está discutindo. Tá? Essa disciplina é a disciplina que eu ministro no Sistemas de Informação, que é depois de Fundamentos de Desenvolvimento de Software. Então, eu uso esse exemplo, esse exercício como revisão da disciplina de técnicas para a gente começar a trabalhar
a disciplina que é desenvolvimento para a web. Tá? Então, tem uma outra parte aqui que a gente não viu, que é que a gente vai trabalhar, chamada arquitetura de software. Qual é a ideia de arquitetura? Eu ter módulos, esses módulos, normalmente em Java são pacotes, que definem responsabilidades. Então, a gente vai ver arquitetura em camadas, vai ver arquitetura, outros tipos de arquitetura, e vai ver um conceito de arquitetura chamado clean. Tá? Esse cara está com uma cara de camadas. O que é uma arquitetura em camadas? Eu vou juntar dentro de pacotes responsabilidades comuns. Então, toda interface com o usuário, ela está num pacote separado. Eu não falo de interface, eu não sei se essa tralha toda vai ser usada numa aplicação web, eu não sei se vai ser um desktop com JavaFX, eu não sei se vai ser uma aplicação de serviços, eu não sei como é que isso vai ser implementado. A lógica de negócio está aqui encapsulada, com alta coesão, tudo que está aqui dentro diz respeito à minha lógica de negócio. Tá? A interface está separada, a gente vai ver isso mais adiante. Esse cara não fala nada de acesso a dados, devia ter aqui um padrão chamado DAO, que a gente vai ver também. Tá? A lógica de como eu vou persistir os dados, eu vou gravar isso no arquivo CSV, eu vou botar num banco de dados relacional, eu vou colocar esse cara todos esses dados, num banco de dados não relacional, no Mongo da vida, não interessa. Está em outro pacote, em outro módulo, que trata exclusivamente da parte de persistência. Tá? Então, este cara aqui, numa arquitetura em camadas, a gente nem viu esse conceito ainda. Tá? Ele teria só lógica de negócio. Então, o que tem? Tem um padrão chamado fachada. Eu podia ter colocado uma fachada só, eu criei duas fachadas, imaginando que eu posso ter dois perfis de usuário, usuários que sentaram lá na minha pizzaria e estão fazendo pedidos usando um notebook ou o celular deles, o iPad que está na mesa ou o celular. E eu imaginei que eu posso também ter uma outra fachada para gestor, né? Eu tenho que criar os produtos, eu tenho que definir políticas, etc. Então, a fachada é como toda aquela parte de apresentação, tá? O pessoal lá do projeto da... Como é que esqueci o nome de novo? Como é que é o nome do projeto? IT Academy? Não, IT Academy da Dell. Qual é o de você? Apple Developer Academy. Isso. Apple Developer Academy. Tá? Eu pego lá e faço toda a aplicação para o celular usando o Swift. É Swift que vocês estão usando ainda? Ou mudou? Isso. Tá, desenvolvi minha app, etc. E vou conversar com o meu servidor. O que eu tenho lá no meu servidor? Olha, eu estou te dando esses endpoints aqui. Eu permito tu iniciar uma venda, eu vou te devolver o código da venda. Eu te permito fechar a venda, tu me dá o código, eu te devolver uma string com a nota fiscal. Eu permito fazer um pedido, tu vai me dizer qual é o código da venda, qual é o código do produto, qual é a quantidade que tu quer, e eu vou te devolver, e eu vou registrar e vou mandar o garçom te levar. Aqui faltou o menu, né? Faltou o menu. Eu posso pedir o menu também. Eu tenho um outro perfil do usuário, que é o gestor. Eu posso adicionar um produto, eu digo assim, adiciona o produto código 34, ele é o pastel de banana e custa... pastel de banana são os R$12. Tá? Eu posso pesquisar produtos, tá? E aí ele me devolve um desses produtos. Eu posso pesquisar um produto pelo código, eu posso fazer uma série de operações, e eu posso adicionar que eu coloquei assim, ó, um C, um produto 73, o nome dele é Combo 3, e ele tem uma lista de códigos de produtos que referem quais são os produtos que ele tem. Está aqui o Composite, que a gente tinha acabado de ver, né? Opa. Como é que está o Composite aqui? Eu tenho uma interface que tem... Posso perguntar o código, posso perguntar o nome, posso perguntar o preço. O preço, ele está... O preço... porcaria. Daqui também. O preço está ali... Ou eu devolvo o preço aqui, ou eu devolvo o preço, que é percorrendo a lista de produtos, está aqui a lista, e devolvo o preço. Tá? O que é importante? Que quando eu vou fazer a fatura, não faz diferença se ele é um produto combo ou não. Eu pergunto aqui no item de venda, me dá o valor do item de venda, como é que eu faço? Eu pergunto para essa instância de produto,
que vai devolver ou o preço unitário ou composto de acordo com a referência tirada dentro, é polimórfico, né? Multiplico pela quantidade e devolvo o preço para fazer lá o valor total. Tá? Então, eu tenho essa parte aqui, que era a pegadinha do exercício, o combo. Tá? Ele está usado por esse item de venda. Eu tenho a venda, que é a venda e os itens. Eu separei isso aqui que eu não tinha falado, que tem a ver com a fachada. Como que eu vejo a lógica de negócio. O João, que está lá comprando pizza, não quer saber se eu estruturei num composite, se eu criei 10 listas diferentes, como é que eu fiz isso? Não é problema dele, ele quer pedir uma pizza, acabou. Tá? Como é que ele pede uma pizza? Ele inicia a venda, tem um botãozinho lá, né? Eu fui numa pizzaria na praia que tinha isso, né? Apertei lá, me registrei, fiz o pedido do 34, porque eu vi 34 no menu, ou cliquei dentro do list, né? Eu botei lá um list de todos os tipos de bebida, o cara clicou em cima, o cara não tem que saber que é o 34, eu já boto lá no negócio e mando esse 34 para o servidor, tá? Que vai disparar um processo para mandar fazer a pizza, que quando estiver pronta vai avisar o garçom que tem que levar em qual é a mesa, todo esse troço está na internet lá depois, está dentro do fluxo de trabalho. Tá? Como o desenvolvedor não precisa se preocupar muito em criar, eu tenho 2 métodos que adicionam produtos, né? Um que adiciona produto simples, esse produto aqui, e um método que adiciona combos. Então, a gente tem um outro padrão de projeto muito útil que faz o quê? Define como é que eu faço a criação de produtos. O que eu ganho quando eu uso esse padrão chamado factory? Em lugar nenhum do sistema eu sei como é que eu resolvi o problema dos combos ou dos produtos. Eu sempre vou me referir, ó, item de venda tem um objeto tipo iProduto, interface produto. Eu posso mexer nessa estruturação, posso criar outros produtos, posso dar as regras e não ter efeito nenhum. O único lugar que eu dou new em produto ou produto composite é dentro da fábrica. É o único que conhece os diferentes tipos de produtos que tem. E para isso que serve uma fábrica. Dado o tipo dos parâmetros que ele recebeu, ele escolhe qual a classe mais apropriada de criar. Tá? Eu atropelei tudo, tá? Isso aqui a gente vai ver daqui 2 meses. Mas Produto, o cliente, ele acessa a fachada de produtos? Não, né? o cliente depende de como é que eu dei as permissões. Em algum momento, eu vou dar uma app para o meu cliente ou uma aplicação web. Se ele autenticar, eu vou mandar o profile, o que ele tem ou não tem acesso. Isso está tudo na camada de apresentação, né? Não está aqui. Tá, mas a intenção da fachada de produtos é o quê? Adicionar produtos no meu estoque? É... Exatamente, permitir que eu crie o meu cadastro de produtos, né? Que eu busque os produtos, que eu faça atualização de preço. Certo. E o que que significa esse DAO? Boa pergunta. Alguém sabe o que é o DAO? DAO? Na verdade, eu esqueci aqui, eu errei, né? Vamos botar aqui, vamos corrigir. Eu nem ia começar por aqui, mas eu achei que ia ficar divertido dar um susto. Em PO eu dei o susto e eu fiquei com medo que os alunos desistissem. Né? Hoje eu vou voltar atrás e vou dar uma melhorada. Isso que é uma interface também. Inter... Agora ficou horrível, né? Tá tão ruim o tiro direito que eu não consigo nem escrever Inter de interface. Tá. Bah, e eu que essa noite tentei ficar acordado para ver o jogo de vôlei. Sabe que se eu não tivesse decidido vir para a PUC hoje, se eu não tivesse que 3 horas aula na B, C, D e E, eu teria ficado assistindo. Teria me arrependido. Bah, Pelo jeito foi horrível. Mas... é, eu me arrependi. Vamos lá. Sabe que jogo de vôlei de madrugada eu tenho uma coisa que me traumatizou muito, mas deu tudo certo. Minha filha, a cesariana estava marcada... Ai, eu não devia estar gravando isso. Para as 8 da manhã. Às 15 para as 8, a gente estava lá no bloco cirúrgico e os caras estavam discutindo o jogo de vôlei da Olimpíada de 96, que tinha acontecido às 3 da manhã. E eu só pensava assim, esses caras vão fazer uma cesariana para minha filha nascer depois de vôlei.
né? Olha, bom, vamos lá. É uma interface. O que é DAO? Data Access Object. Isso, Data Access Object. Eu usei o Google, tá? Eu vou abstrair todo o modelo de acesso a dados. Aqui dentro do DAO vai ter o quê? Por exemplo, CRUD, lembram de CRUD? Create, update, delete e... Create, read, update e delete. tá? Vai ter as operações clássicas de acesso a dados e mais operações específicas que a minha aplicação precisa. Onde que está implementada a interface? Não aqui. Como que eu estou guardando? É SQL, é não SQL, é JSON? Eu botei no sistema de arquivos, porque eu gosto de trabalhar com sistema de arquivos, e é problema de outra parte do projeto. Arquitetura, isso. Se é uma arquitetura em camadas, está em outro pacote, completamente isolado. O que o usuário vê? Que eu tenho um conjunto de operações de acesso a dados que eu tenho que fazer. Como é que elas vão ser implementadas? Não tenho a menor ideia. Tá? Então, aqui, mesmo que depois a gente não volte a trabalhar com todos eles, a gente já viu vários padrões de projeto. Fachada é um padrão, fábrica é um padrão, composite é um padrão, DAO é um padrão. Se a gente chegar no final do semestre e souber, para fazer isso aqui funcionar, a gente tem que conhecer um conceito de injeção de dependências. Tá? A gente já tem pelo menos um conjunto de padrões, se a gente entender todos esses, que permita a gente ir para a bibliografia, ler o problema que o padrão resolve, saber se ele resolve o problema que eu tenho e conseguir aplicar. Tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer a parte prática de todos esses padrões, mas com certeza metade deles, DAO, Factory e Fachada, vão aparecer no nosso trabalho, no trabalho final. Tá bem, gente? Deu para pegar essa lógica inicial aqui? A gente pode implementar isso, se vocês acharem que é divertido, a gente pode fazer como exercício, mas o objetivo da disciplina não é a gente codificar essas coisas, não pelo menos por enquanto. Tá? Podemos ir um pouco adiante com a parte teórica? Tá? Eu não esperava que vocês fizessem isso, tá? Isso aqui tudo é arquitetura. Tá? Padrões de projeto dentro de uma arquitetura que a gente está definindo. Tá? Nem está escrito aqui se vai ser cliente-servidor ou não. Eu ainda posso fazer uma aplicação em JavaFX, desktop. Tá? O que é importante? Que esse cara não está nem aí para como é que isso vai ser feito. Tá? Mesma coisa, vamos imaginar assim, ó, esse DAO aqui vai ser implementado com acesso ao Oracle. Alguém lembra alguma coisa de fundamentos de banco de dados? Banco de dados 1? Acho que sim. Sim. Qual é a ferramenta Isso que mesmo. vocês usaram de dados para vocês usarem o Oracle? Para fazer as consultas, seja DML ou DDL? O que vocês usaram lá? A conexão? Era o Mas qual é a ferramenta? SQL Developer. SQL. SQL Developer. Pergunta: será que o Oracle sabe se o acesso para pedir, fazer uma consulta, ou criar uma tabela foi feito a partir do SQL Developer, a partir de uma biblioteca chamada Java Database, Object Database Collection, que é o JDBC, ou foi feito por um padrão, um mapeador chamado JPL Hibernate? Será que o Oracle sabe quem é que está fazendo solicitação de serviço? Não. Não, ele recebe na fachada de acesso dele um pedido de autenticação, eu vou dizer quem eu sou, ele vai definir qual é que é o meu profile de acesso, vai me dar um token de acesso, eu mando comandos ou de DDL ou de DML, ou eu busco ou eu manipulo o banco de dados, e ele me devolve tabela. É isso que é a hora que eu faço. Para quem que ele está devolvendo? Ele não sabe. Eu sei aqui quem que vai me devolver os dados, se é o Oracle, SQL Server ou outro sistema qualquer, não. Eu sei que eu tenho essas operações. Tá? Alta coesão, baixo acoplamento. Eu não dependo de nada que eu não preciso depender. Eu não sei se esse cara vai ser implementado em Oracle ou SQL Server. Não me interessa. Tá? E aí, por que a gente quer tudo isso, gente? E aí a gente vai ligar com a aula passada e com engenharia de software. Porque a gente quer produzir software de qualidade. E a arquitetura, padrões de projeto, é o que nos permite construir software de qualidade. Tá? Vamos abrir um espaço aqui, um parênteses, e vamos para seguir um pouco o material conceitual, senão eu vou ficar muito perdido aqui. Vamos pegar esse material aqui de introdução à engenharia de software, o Bernardo que preparou. Tá? Depois a gente vai brincar um pouquinho com o PowerPoint, mas vamos dar uma lida aqui no que tem nesse livro aqui do Somerville.
Somerville provavelmente é o principal autor dessa área de engenharia de software atualmente. Tá? Tem um livro novo dele que a gente vai usar em vários outros momentos, que é de 2018 a 2019. Tá? Ele foi bem atualizado por toda essa parte de trabalho em equipe, desenvolvimento distribuído e coisas do tipo. Tá? Então, ele foi muito atualizado para esses métodos ágeis. Mas, de qualquer forma, nessa parte toda de o que é conceituar engenharia de software, a gente pode aplicar qualquer um deles. Tá? Mais adiante, eu indico que é a versão nova do livro. Na verdade, é legal porque ele mudou basicamente a capa. Cara da capa do livro sobre o muito legal. Images. Ó, ele foi dessa capa original aqui de engenharia de software. Cadê que é a do 11? Essa aqui, que é 2011, tá? Bem light, para essa capa extremamente arrojada aqui, ficou bem bonitinho. Tá? Vale a pena comprar? Não, mas a gente vai usar relativamente bastante. Então, vamos lá. O que ele começa dizendo nesse capítulo ali? Desculpe, está online na biblioteca, né? Dá para ler na web. Tá? O que ele começa conceituando engenharia de software? Tá? Primeiro, uma constatação, que é relativamente fácil escrever software. Tá? E aí ele diz assim, bom, eu posso escrever planilha, e quando eu escrevo uma planilha e faço um conjunto de cálculos, etc., eu estou programando a planilha. Hoje a minha filha deu uma chorada, talvez a Gabriela entenda, que ela teve que aprender a usar a calculadora financeira, porque ela está fazendo um MBA, né? Instalou lá o HP12C, o simulador, teve que aprender que não é 1 mais 2, é 1, 2 mais, e etc, etc. E ela fez tudo isso antes de ver a aula teórica. Na aula teórica, o cara mostrou que não precisava usar coisa nenhuma, era só programar no Excel, porque o Excel tem tudo pronto. Né? Frustração total ela ficar apertando o botão em máquina de pilha, para quem não é da área de computação. E aí descobri que o Excel estava tudo lá. E eu disse, bem feito. Né? Tu sabia que o Excel devia fazer, só não sabia onde estava. Né? É que nem a gente usar a biblioteca de linguagem de programação. A gente sabe que está lá. Se eu não souber procurar e não conseguir achar, eu vou ter que escrever. Então, primeiro, a gente faz planilha o tempo todo. Né? Cientistas, né? Ciência de dados agora com Python, a gente escreve muito programa para fazer script, para fazer coisas. Tá? E aqui o mais legal, tem muitos jogos e coisas que são feitas por pessoas absolutamente leigas na parte conceitual. É só abrir o Store, o Google Store ou a loja da Apple e ver assim, digitem qualquer tipo de coisa lá e vai ter quantos jogos lá ou quantas aplicações. Centenas, né? Tem uma máxima diz assim, quer escrever app para ficar rico? Vai ser difícil, né? Qualquer coisa que a gente imaginar vai ter 200 aplicações para fazer lá. Por quê? Porque essas coisas muito simples... Gente, eu até tinha, agora eu perdi, o primeiro bar, não me lembro qual é que foi o primeiro bar em Porto Alegre que tinha esse negócio de eu entrar no bar, registrar o meu celular e ter o menu ali, fazer pedido de chopp pelo... Isso era uma reportagem na Zero Hora, uns 4, 5 anos atrás, enorme. Gente, qualquer guri de 13 anos com um pouco de civirol, ele pega um tutorial na internet e faz um menu no celular para pegar e mostrar o menu do negócio. Nem que ele bota o menu ali fixo, com os preços fixos numa lista dentro do programa e faz funcionar. Aquela aplicação não tinha nada de útil, mas foi o primeiro bar em Porto Alegre, apareceu quase página inteira da Zero Hora. Esse tipo de aplicação não tem valor agregado. Tá? Então, a partir desse tipo de coisa, parece assim, escrever um programa é fácil. E eu diria assim, aqueles programinhas, cálculo de IMC... Deixa eu ver se eu acho aqui, Google Store. Loja oficial da Google. Vai abrir? Vamos ver quantos programas tem para calcular IMC. Não, não é aqui. Não é Store. Como é que é o nome? Google Play. IMC.
calculadora. Não quero pesquisar. IMC. Agora sim. Consegui. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pessoal, eu vou ganhar dinheiro fazendo uma app para calcular IMC para o Android? Na Apple, tu nem deve conseguir colocar na loja isso aí. Talvez se eu fizer uma app que eu teclo e uma galinha pintadinha coloca um ovo, talvez dê mais dinheiro do que esse IMC. Tá? Pergunta, quanto tempo eu levo depois de pegar, escolher uma tecnologia, pegar um tutorial na internet, eu levo para botar uma app dessas funcionando? Nada, né? Se eu souber o conjunto de componentes, como é que eu boto 2 caixinhas? Ah, esse aqui tá bonito. Não, esse aqui tá bonito. Se eu souber como é que eu boto umas caixinhas de texto e os gauges, etc., eu faço uma app dessas. Tá? Esse tipo de programinha, vamos falar de forma um pouco pejorativa, qualquer um faz e realmente é fácil. Tá? Mas o que faz a vida aí para frente não é isso, né? A gente não quer fazer programas, a gente quer fazer sistemas. Esses sistemas têm que se comunicar, eles têm que trocar informações. Né? A gente teve uma grande alteração agora no sistema de matrícula da PUC. Nós tínhamos um modelo de negócio no sistema de matrícula e a gente mudou o modelo de negócio. Tá? Antes, o que acontecia? O aluno fazia uma reserva de vaga e tinha 24 horas para validar aquela matrícula. Então, nós íamos do modelo que a gente vai ver mais tarde, de concorrência otimista para um modelo de concorrência pessimista, e o usuário tinha que validar. Então, o usuário me mandava um e-mail: Agostinho, eu preciso fazer a disciplina tal. Eu ia no sistema, reservava a vaga para o Anderson da disciplina tal, e ele tinha 24 horas para validar. Mudou o modelo. No momento que vocês clicam matricular numa disciplina, o que acontece? Vocês já estão automaticamente matriculados. O Anderson pode mandar hoje um pedido de vaga para a disciplina tal? Não, eu não posso colocar nada na matriz curricular de vocês hoje, na grade de vocês. Por quê? Porque no momento que coloca, eu estou aceitando o contrato daquela disciplina, a parte financeira, eu não posso colocar para vocês. Significa que mudou completamente o modelo de negócio. Tá? Então, mudou o modelo de negócio, a aplicação é completamente diferente. Está toda ela com gestão de fluxo de trabalho, com as listas e etc., tá? E esse cara tem que conversar com quem é a matrícula? Ele tem que conversar com o sistema de controle acadêmico, ela tem que saber quais disciplinas vocês cursaram e quais disciplinas vocês podem cursar, tem que conhecer os requisitos, tem que conversar com os outros setores da universidade, ver se vocês não estão devendo. Às vezes é muito divertido, o cara diz, mas eu estou tudo pago. O cara deve R$8 na biblioteca, o sistema vai ter que bloquear, ele tem que conversar com o sistema da biblioteca e saber se a pessoa está em dívida na biblioteca. Tá? Eu tenho que conversar com um monte de gente, né? E essas coisas todas são sistemas. Eles conversam, eles trocam informações. Eventualmente, eu tenho que ir lá no sistema de controle de espaço físico, saber qual é a sala que ela vai acontecer e assim por diante. Tá? E a gente sai desse conceito de programa para sistemas. E aí, a gente tem um modelo muito mais complexo. Tá? Eu uso uma... Aliás, gostaram desse exemplo do sistema de matrículas? Bom, né? Eu estou com uma coceira de esse ser o nosso trabalho final da disciplina nesse semestre. Sistema de matrículas da PUC. Assim, Eu acho que ia ser legal. é tão legal que a gente pode fazer alguma coisa assim, ó. A gente pode pegar a matriz curricular dos cursos, vocês podem pegar o histórico escolar de vocês e fazer a matrícula de vocês. Vocês podem simular a matrícula de vocês. Claro que não com tudo que tem, mas eu acho que ia ficar tão legal isso. Tá? Tem uma grande possibilidade, vou conversar com o Bernardo, que a gente está fazendo a disciplina em conjunto, da gente fazer um sistema de matrícula esse semestre. Tá? Mas vamos lá. Eu não sei se poderia a gente ter tipo acesso a, sei lá, pelo menos a leitura de algum banco de dados que tem os dados para popular com dados reais, assim, o sistema. Lá com os dados reais. Não das pessoas, mas digo, tipo assim, dos cursos, tipo assim, tal curso tem tais cadeiras, vai ter tal disponibilidade, etc e tal, tais horários. Eu anonimatizar, ou seja, se eu trocar o nome de todos os alunos para aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, dá. Eu consigo fazer isso.
Mas, em último caso, o que vocês podem fazer? A gente pega os alunos da turma, cada um pega o seu histórico, tira o seu nome e a gente bota no sistema histórico só dos alunos da turma. E a gente tem dados, se todo mundo tiver os mesmos dados, a gente tem que chegar nas mesmas soluções. Vai ser bem divertido isso. Estou bem empolgado agora. Eu acho que pode ser legal. Tem a regra dos requisitos, tem o número de alunos na turma. Tá, vamos lá. 17. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. A gente está falando de sistemas, né? Alguém assistiu a palestra do Mercado Livre no semestre passado? Eu não consegui assistir. Veio um arquiteto do Mercado Livre falar. Ele falou muito pouco da parte técnica, mas foi bem legal a palestra. Ele explicou assim, ó, que 90% do que se fazem, 90%, não sei, é em microserviços. A gente vai ver um pouquinho do conceito lá no final do semestre. É microserviços. Ou seja, ele diz assim, tu tem esse requisito que tem que implementar, tu implementa na linguagem que tu quiser, da forma que tu quiser, e a gente bota no ar. Funcionou, tá ali, fica no ar, não funcionou, a gente tira e volta para a versão anterior. Isso é muito eficiente. Tá? Então, assim, me dá os produtos de eletrônico, me dá os produtos que tem um notepad, me dá os produtos nessa faixa de preço. Todas essas coisas pequenas, eu quero fazer o pedido, tem estoque, quanto custa o frete, tudo isso é microserviço. Tá? Ele falou de um cara chamado Fury. Tá? O Fury é o back-end do Mercado Livre. É o framework que faz tudo. Eu pedi para comprar um produto, eu tenho que ver quem é que vai me entregar esse produto, qual é que é o prazo, qual é os valores de frete, dependendo como é que vai ser a entrega. Eu tenho que mandar uma notificação para o vendedor. Quando o vendedor receber essa notificação, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que dizer que ele mandou para tal coisa. Eu tenho que notificar que tem a cobrança, eu tenho que verificar com o banco se ele fez o pagamento do boleto. Tudo isso está nesse framework de back-end. Os serviços são muito simples, muito leves, muito eficientes, porque estão ali, mas todo esse fundo, toda essa gestão das filas, concorrência e etc., é feito por esse framework lá atrás. Tá? E aí, não só não é qualquer linguagem, provavelmente uma linguagem, eu acho que é Java, que ele falou, tá? Como tem uma série de mecanismos de segurança, de distribuição e etc. Tá? E aí é um sistema extremamente complexo. Tá? O que a gente pode imaginar? Todos os sistemas complexos, né? Relacionamento com o cliente, cadeia de distribuição, controle de tráfego aéreo, controle de venda de passagens, etc., eles vão entrar nesse sistema, conceito de sistemas. Né? Vocês assistiram alguma vez a palestra do Rafael Baldi? Gente, vocês não assistem nada. Rafael Baldi é um dos diretores da aqui. Eu assisti lá na cadeira de CC. Isso, a gente sempre chama ele para os alunos calouros, porque como ele recém se formou no CC, ele fala uma linguagem que, se eu olho para você e diz, você tem que estudar, ninguém dá bola, mas quando ele diz, você tem que estudar, porque a gente se encontra para no restaurante, tem que fazer uma pergunta e tu não me responde de forma adequada, tu já está fora, tu pode querer ir trabalhar comigo. Eu já entrevistei gente em festa, tá? E chamei cara para trabalhar. Bom, vou voltar para cá. Que palestra que ele deu? Qual palestra que ele deu? Ele normalmente dá uma palestra de entrada sobre você quer desenvolver jogos, né? Como fazer. Tá. Acho que eu vi sim. E aí tem uma coisa legal, porque ele chega assim, em alguma determinada altura, assim, eu não posso querer desenvolver o Fortnite. O Fortnite tem 2.000 pessoas no grupo. Assim, eu tenho equipe aqui, eles desenvolveram um jogo para a Warner e agora estão com uma parceria com a Apple. Eu, no jogo tal, eu tenho 90 pessoas. Tá? Eu tenho que saber trabalhar ele. Não é um programinha, não é um joguinho. Tá? Teve um semestre que eu fiz um jogo que era... A gente fez o Space Invaders. Space Invaders dá para fazer numa disciplina de segundo semestre. É um jogo bem simplesinho. Claro que a gente não fez todo o Space Invaders, a gente fez uma parte dele. Agora, não vou fazer o Fortnite, não vou fazer jogos complexos, as equipes são enormes. Tá? Então, vamos lá. Já que eu tenho sistemas complexos, qual é a ideia? Eu tenho que aprender a desenvolver a equipe. Tem uma parte da palestra do Baldi, ele já fez umas 3 vezes essa palestra, eu acho que a gente vai pedir esse ano de novo para ele, que faz tempo que ele não faz. Diz assim, o que as pessoas têm que saber para desenvolver jogos? Aí ele fala muito assim, tem que saber programar, tem que saber concorrência e distribuição. O exemplo é, o João e o Pedro estão jogando, o João dá um tiro no Pedro, 2 segundos depois o Pedro responde o tiro, o João não pode morrer antes do Pedro. Né? Então, diz assim, eu tenho um jogo, esse jogo que eu desenvolvi para a Warner, ele está na Amazon. Eu tenho
alguns processos que tem que envolver em menos de 400 milissegundos. Senão o jogo não funciona. Tá? Então, eu preciso de gente que entenda muito de distribuição, de concorrência, de estrutura de dados e de não sei o quê. E aí, na última vez que ele deu a palestra, estava lá engenharia de software. E aí ele olhou para mim, para o Cohen, que está nos slides, assim, primeira vez que eu boto isso, né? Mas, assim, nós temos equipes com 90 pessoas. Se eu não souber que eu tenho que fazer manutenção, evolução, controlar o processo de desenvolvimento e controlar a equipe de desenvolvimento, eu não desenvolvo. Então, mesmo para a gente, entre aspas, ciência da computação, que está trabalhando em APIs em baixo nível, não estou falando do design do jogo, estou falando da engine, né? Da lógica do jogo. Que eu tenho uma série de características que normalmente são muito ciência da computação, otimização, distribuição e etc. Se eu não souber gerir minha equipe e meu processo de desenvolvimento, eu não faço o jogo funcionar. Nenhum deles, né? Então, a ideia principal é, eu quero sistemas são complexos, com uma lógica de negócio complexa, e eu preciso desenvolver em equipe. Né? Vocês assistem Mr. Robot? Nem o Mr. Robot, né? Ele trabalha sozinho, ele trabalha numa equipe, né? Exceto quando ele está divagando lá nas maluquices dele, mas eu tenho que trabalhar em equipe. Tá? Então, vamos lá. Trabalho em equipe. Tá? Alterações, manutenções durante o ciclo de vida. Ciclo de vida é da ideia, requisito, arquitetura, projeto, desenvolvimento, teste, manutenção e evolução. Tá? Então, todo esse ciclo de vida tem que ser tratado e tem que ser endereçado. Tá? E aí, o livro sobre as vidas diz assim, é ali que eu transformo, com esses conceitos de ciclo de vida, equipe, etc., do meu processo de programa para sistema. Né? Um desenvolvedor profissional, um desenvolvedor amador. Tá? Qual é a ideia, então, de engenharia de software? Não só o curso, como a disciplina. Tá? Todos esses aspectos de desenvolvimento do ponto de vista profissional. É claro que, mesmo que a gente faça o sistema de matrículas é bastante complexo, a gente tem que cortar para caber o quê? Para caber dentro de 1 mês e meio, porque a gente tem que ver a parte conceitual, não adianta a gente definir o sistema de matrícula e começar a programar hoje. Se eu não souber ler esse diagrama, e se eu não entender por que eu desenhei desta forma, eu não consigo desenvolver, não de forma profissional. Tá? Ponto de vista de software, ponto de vista de engenharia de software, tá? O que vem daqui para baixo, tá? Projeto, evolução, ou especificação, projeto, evolução de sistemas, tá? Isso que é disciplina de engenharia de software. Não sei se vocês perceberam, vocês estão todos no currículo 9.8J. Talvez essa foi a maior alteração que a gente fez no curso, sob o ponto de vista de estrutura de linha. Nós tínhamos uma linha de desenvolvimento de engenharia de software que era muito mais programação. A nossa linha de engenharia de software agora, a integradora 1, que era no 3º semestre, está no 5º semestre, ela é feita depois de engenharia de software 1, engenharia de software 2 e técnica de programação. Prática em engenharia de software vai ter exatamente o mesmo modelo que a AGES faz. Cliente, projeto real, arquitetura, projeto, entrega, teste, assim por diante. Tá? Ela deixa de ser uma disciplina de programação e passa a ser uma disciplina de projeto. Tá? Um cliente, provavelmente, dependendo do professor, vai ter cliente real, problema real para resolver, exatamente o modelo que a AGES trabalha. Tá? Então, vamos lá. O que é software? Né? A definição mais legal é aquela: software é o que a gente xinga, hardware é o que a gente chuta, mas, basicamente, software é um conjunto de programas e mais toda a documentação que está associada ali. Né? Seja que eu tenha feito para in-house, né, para o meu próprio uso, ou para terceiros. Tá? Quais são os atributos de um software? Tá? Melhor definição de qualidade que existe. Qualidade é um conceito pessoal, né? O que é bom para mim pode não ser bom para o Anderson, pode não ser bom para o Gregório, para qualquer outra pessoa. Tá? É um conceito abstrato. O que a gente tem que trazer para a parte de programação? Critérios muito clássicos ou muito claros de o que é a qualidade quando a gente fala de software e como é que a gente mede. Nenhum atributo é útil se eu não tiver como fazer uma escala e dizer por que esse é melhor ou pior que aquele. Então, quando eu olho para esta solução aqui, eu tenho que conseguir dizer o quê?
Bom, se eu trabalhar com gestão de dependência aqui, eu estou completamente isolado de como que eu estou apresentando para o meu usuário, eu estou completamente isolado de como eu estou fazendo para persistir os dados e assim por diante. Uma brincadeira divertida, e dependendo do semestre que a gente faz, a gente começa e implementa tudo com sistema de arquivos. Botamos tudo isso aqui em arquivo CSV. Legal. Aí a gente chega lá numa parte do semestre assim, existe JDBC, que eu consigo fazer acesso ao banco de dados relacional. Legal. Vamos tirar o SSV e vamos botar JDBC aqui. Mudou alguma coisa aqui? Não. Só injeção de dependências, que é um outro padrão de projeto. Não mudou nada. Legal, estava bem feito. Olha, JDBC é uma estupidez. Eu posso trabalhar com mapeador objeto relacional, que a gente também vai ver. Tira o JDBC e bota o mapeador objeto relacional. Eu tive que alterar alguma coisa aqui? Não, só injeção de dependência. Então, está bem feito. Por quê? Porque eu fui evoluindo do sistema de arquivo para um banco de dados agora não relacional, por exemplo, e a minha aplicação não percebeu isso. Toda essa lógica com as regras que são requisitos do usuário, da regra de negócio do usuário, não estão sendo afetados pelo modelo de persistência que eu resolvi adotar. Tá? Essa é uma métrica de qualidade interessante. Se eu tiver que vir aqui e alterar a interface, eu estou ferrado. Por quê? Porque se eu alterar de novo, talvez eu tenha que alterar de novo. E cada vez que eu alterar alguma coisa aqui, o que significa? Eu tenho que retestar todo esse cara aqui. Ele mudou. Tá? Toda a parte de teste, toda a parte de validação, toda a parte de evolução, talvez esteja comprometida. Tá? Quando a gente fala baixo acoplamento, é assim, eu não dependo de ninguém, então tu pode alterar o que tu quiser, porque eu não estou nem aí. Tá? O único lugar que eu conheço as classes produto e produto composite é dentro dessa fábrica. Se eu mexer em produto, se eu mexer em produto composite, eventualmente eu só preciso alterar na fábrica. Se eu mexer na interface, bom, querido, aí está todo mundo comprometido, porque a fábrica usa, o DAO usa, o item evento usa a interface, se eu mudar a interface, talvez mude tudo. É impossível trocar a interface? Não. O Java 8 trocou as interfaces da API do Java. Tá? Talvez o custo disso apareça daqui a alguns anos, talvez não, mas tiveram que mudar as interfaces, tiveram que introduzir conceitos que são contrários à parte conceitual de encapsulamento. Interfaces em Java tem código, tem métodos default, tem código lá dentro. Isso não é o conceito de interface. Interface, por conceito, é um tipo abstrato de dados. Só as operações. Só que Java, a partir de Java 8, tem interfaces com código. Por quê? Porque mudou a interface e eu não quero obrigar os usuários a redesenvolver todos os bilhões e bilhões de linhas de código que foram feitos antes de Java 8. Tá? É um custo alto. Então, vamos voltar para cá. Tá? O que faz a engenharia de software, então? Se preocupa com todos os aspectos de produção de software. Né? Como é que eu faço a gestão da equipe? Como é que eu defino meus objetivos, meus prazos, meus custos? Tá? E aí tem várias técnicas. Eu acho que a Alessandra já trabalha em engenharia de software 1. Né? Eu tenho um backlog, eu tenho um conjunto de atividade, de funcionalidade que eu tenho que desenvolver, quais que eu vou priorizar, em que momento que eu priorizo, em que momento que eu entrego para o cliente, e a gente entra com aquela parte de integração contínua, tá? DevOps, que as equipes conseguem fazer todo o desenvolvimento, integração e o próprio deploy, e aí eu tenho um modelo muito ágil de desenvolvimento. Todos os softwares que a gente vai desenvolver devem ser desenvolvidos com metodologias ágeis? Não. Mas a grande parte, sim. Tá? Quem nunca viu métodos ágeis? Bom, não é nosso objetivo aqui. Esse é o objetivo da disciplina de sistema de engenharia de software. Tá? Vamos lá. Quais as principais atividades e especificação? Tá? Desde entender o que o cliente quer, desenvolvimento, validação e evolução. Onde que a gente vai trabalhar? Nessa disciplina aqui. Tá? Desenvolvimento e validação. Eu vou entregar a especificação dos requisitos. Normalmente eu invento o exercício, o projeto, e depois a gente tem que descobrir o que eu queria dizer com aquilo. Normal, o cliente raramente sabe o que quer. Tem até um nome para esse, é o Product Owner, né? É o cara que deve ser consultado quando eu me perdi. Provavelmente ele também não sabe, mas ele vai te dizer o que ele quer. Tá? E a parte de evolução. Tá? Todos os conceitos que a gente vai ver, eu vou jogando essas palavras, depois quando eu falar, você diz, ele já falou isso. Solid, princípio de substituição, injeção de dependência, etc., são
atributos de software que me dão qualidade e facilitam a evolução e manutenção. Tá? Então, tudo que a gente vai ver é, dentro de desenvolvimento e validação, que me permite fazer evolução e manutenção. Engenharia de software e engenharia de sistemas. Engenharia de sistemas é um termo que vem lá da engenharia de computação, né? Engenharia de sistemas fala também de hardware, né? Eu vou trabalhar na nuvem, eu vou fazer insight, como é que eu vou distribuir esses dados e assim por diante. Então, quando a gente fala em engenharia de sistemas, a gente está se preocupando também com toda essa parte de hardware, além de software, né? Essa parte toda é muito legal, né? De computação em nuvem, né? O que é o contrato da nuvem, o que eu mantenho dentro do meu insight, né? O que eu compro equipamento, como é que eu faço a evolução, o que é mais ou menos adequado, tá? E aí entra toda essa parte de engenharia de sistemas. Tá? Desafios. Diversidade, né? Isso é muito legal e vocês vão ser extremamente afetados. Eu conversei com um americano um mês e pouco atrás que ele quer fazer uma parceria para a gente divulgar as vagas. Ele é uma empresa que acha talentos para trabalhar em outras empresas. Tá? E uma coisa que ele colocou é muito legal, quando a gente começou com esse conceito de outsourcing, tá? De desenvolvimento, 20 anos atrás, que começou a se usar muito esse termo, qual é que era a ideia? Eu vou para países mais baratos, pago $3 a hora para um chinês, para um indiano ou para um brasileiro, e ele vai desenvolver muito mais barato que desenvolver na Europa ou nos Estados Unidos. Esse era o conceito 20 anos atrás. Tá? E a gente tem todo esse conceito, essas coisas de diversidade. Trabalhei já em projeto que era com americanos e que às vezes eles traziam ou chinês ou indiano para participar das reuniões. Tá? O fuso horário é diferente, a forma de se referir às pessoas é diferente, como é que eu trabalho essa diversidade toda. Tá? Mas só voltar para a parte do outsourcing, de 20 anos para trás hoje, o que esse americano falou hoje? Hoje eu busco os talentos do mundo todo. Só que eu não posso contratar uma pessoa para desenvolver para mim a $3 a hora, porque a empresa do lado não está pagando $3 a hora, a empresa do lado está pagando $30 a hora. Hoje eu não procuro desenvolvimento global, outsourcing, para diminuir custo. Eu busco qualidade, porque nenhum país do mundo tem qualidade suficiente em casa para ter desenvolvedor. Tá? Mais uma coisa da palestra do Baldi, da última, do ano passado. Pergunta, como é que voltam as empresas que foram para remoto? As empresas devem voltar com 30%, 40%, a maioria delas, do espaço físico que tinha. Não preciso comprar 2.000 metros quadrados de área física num prédio qualquer de Porto Alegre, num parque tecnológico, se eu posso ter só 30% dos meus funcionários presenciais para algumas reuniões, para coisas importantes ou fundamentais que sejam presenciais, e o resto pode estar trabalhando remoto. Então, vai ter uma transformação de circulação e de espaço físico muito grande. E aí ele disse, não só espaço físico, como os profissionais. Isso eu acho que ele fez em agosto do ano passado, a palestra. Disse, eu já contratei um português, um canadense e um cara de São Paulo. A probabilidade de eles terem que vir a Porto Alegre trabalhar naqueles é quase nenhuma. Os caras tinham as competências que eu queria e foram contratados. Tá? E esse é o modelo que a gente está. Né? Bom, eu tenho essa diversidade total de pessoas, de culturas, de experiências de desenvolvimento, né? E aí aquilo que vem lá da década de 70 já, né? Eu tenho pouco tempo e eu preciso fazer software confiável. Tá? Uma das técnicas que a PUC está usando, e eu apoiei bastante, é vamos botar no ar e ver como é que se comporta. O sistema de matrículas, quando entrou a primeiro semestre que a gente usou, foi um caos. Foi um caos. Tinha gente demorando 2 horas para fazer matrícula. Quando a gente descobriu onde estava o gargalo e botou em produção, no segundo semestre já funcionou tudo direitinho. Hoje, o sistema está bem azeitadinho. Se a gente tivesse terminado o desenvolvimento hoje, para botar em produção hoje, talvez a gente só fosse descobrir alguns erros no ano que vem e a gente teria ficado 2 anos a mais sem ter software. Tá? Então, esses modelos ágeis permitem o quê? Eu quero reduzir, eu quero botar no ar, eu quero ver ele funcionando, eu quero definir o que é mais prioritário e fazer funcionar. E tem que ter confiabilidade. E a gente volta para essa parte de validação. Né? A gente vai trabalhar isso. Tá? Um pouquinho de custos. Tá? Normalmente, existem vários estudos, né? 60% para desenvolvimento e pelo menos 40% para teste. Tá?
A manutenção há um consenso que é mais caro que o desenvolvimento. Eu fazer mal é mais caro. Qual é o exemplo de manutenção que a gente vê que é bem legal do Fox? Vamos esquecer software, vamos para o Fox. Quem é que lembra do Fox? Depois pesquisem o Fox arrancando o dedo das pessoas. Eles botaram no porta-mala um anel de metal e ali dentro botaram um troço de velcro ali para fazer o puxador. E no manual está escrito, não bote o dedo dentro do anel de metal, puxe pela cinta. Alguém já leu manual de computador ou de carro na vida? Não, ninguém lê manual. Eu lia quando eu era pequeno, não tinha nada para fazer no carro durante as viagens, daí eu lia o inteiro o manual do Às carro. vezes as pessoas têm celular e iPad, não precisa mais ler manual do carro. Agora não O que mais. as pessoas começaram a fazer no Fox, gente? Aquele anel de metal, ele cabia o dedo ali dentro. As pessoas enviavam o dedo e puxavam. Só que ao rebater o banco do troço, ele arrancava o dedo das pessoas. E várias pessoas perderam o dedo. É um problema que o custo de fazer o recall de todos aqueles carros e de pagar indenizações para as pessoas que deram o dedo é extremamente alto. É um exemplo meio bobo, mas só para ver a quantidade de recalls que a gente tem hoje em dia, ver assim, se a gente não testa e tem esse custo, pelo menos software é mais fácil, né? Eu detecto, como o software está no servidor, o que acontece? Eu só preciso fazer o deploy de novo, eu preciso corrigir e fazer o deploy. Depende do software também, né? Já que você estava falando de carro, teve eu acho que é o Agile ou o Cruise, que era o software da injeção eletrônica, que não estava muito bem configurado para as regiões mais quentes do Brasil, e o motor pegava fogo, tiveram que fazer recal. Faz parte. Quem gosta de teoria da conspiração, todo mundo sabia que as Kombi's que pegavam fogo. Só que o projeto da Kombi, o nome da Kombi é Rábio de Fogo, né? Porque ela pega fogo mesmo. Alterar o projeto ia inviabilizar a Kombi. Eles apostaram que indenizar aquelas que pegavam fogo e, eventualmente, alguém que pudesse queimar era mais barato que fazer a troca. Só que, hoje em dia, a sociedade não permite mais esse tipo de coisa, mas muita Kombi eu acho que a indústria sabia. Teoria da conspiração é maravilhosa. A gente vai ver vários exemplos de problemas clássicos de erro, de falta de teste, mais adiante quando a gente for falar de teste, tá? Senão a gente fica brincando aqui, mas tem vários exemplos clássicos de questões absolutamente traumáticas para a sociedade a partir de não teste de software ou de hardware. O último foi esses aviões da Boeing que tiveram que parar de voar, né? Caiu 2, 3, quando caiu o segundo, o terceiro tiveram que parar de voar, porque tinha um problema crítico ali de software ou de hardware. Vai demorar um pouco para a gente saber exatamente, embora tenha várias teorias. Bom, quais são as melhores técnicas, né? Não existe uma técnica adequada. Eu vou fazer um jogo. Quem é que comanda o jogo, gente? Tem toda a lógica de negócio, ciência da computação pura, mas quem é que comanda o jogo? Deixa eu ver se alguém botou no chat. Jogador? Não. Entendi. Criativo. Eu tenho que ter designer, um cara que me diz assim, se o criativo dormiu e acordou de manhã e disse assim, lembra aquela pedra que era imexível? Se o cara der 3 pontapés com a esquerda e um assopro, ela voa. Por quê? Porque o jogo vai ficar mais legal. Agora, a equipe de desenvolvimento que se vire. Então, o modelo de requisitos, protótipos que eu vou fazer para o jogo, etc., normalmente tem requisitos diferentes. Teve uma palestra no passado que eu não me lembro de onde que era arquitetura de jogos, como desenvolver arquitetura de jogos. Tem outros negócios. Se eu vou para um sistema de informação, controle de passagens, matrícula, site de banco, etc., que tem algumas características, eu tenho um modelo clássico de desenvolvimento, que é o que a gente vai acabar vendo. Eu vou fazer um sistema crítico de controle de trajetória, ou de controle anticolisão de aviões. Bom, eu tenho outros requisitos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Então, qual é o método? Qual é a técnica? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou testar? Qual o grau de confiabilidade que eu preciso? É diferente de acordo com o problema que estou resolvendo. Exemplo que eu dei da matrícula, foi 2 anos atrás, quando começou a ser a matrícula. Estava demorando 2 horas para fazer a matrícula. O Gregório deu o trabalho de levantar, tomar banho, chegar na PUC para fazer a matrícula. Ele vai para o bar e vai ficar 2 horas reclamando do sistema de matrícula da PUC, mas não vai desistir de matricular e, principal, não vai se machucar nem morrer.
né? Sistema de anticolisão de 2 aviões. Tá? O avião, ao detectar no radar que ele está em rota de colisão com outro, ele tem o quê? 1, 2 segundos para tomar uma ação, ele tem que desviar. Isso pode ser feito automático. Tá? Não pode demorar 2 horas para desviar, porque já bateu. Tá? Tem um exemplo muito interessante que aconteceu na Europa, eu acho que foi 2000, eu estava lá, se chocou um avião de correio da Suíça com um avião russo, aquele Tupolev, que não me lembro se era o Tupolev, um outro que vivia caindo mesmo. O que a conclusão chegou? O avião suíço ele tinha o controle de anticolisão, ele detectou a rota e fez a manobra evasiva. Olha o azar do cão. O outro avião russo não tinha. E o piloto, ao ver que estava muito perto, foi fazer a manobra e fez a manobra errada. Eles chocaram no ar. Tá? 2 aviões a mais de 900 km por hora se chocando no ar, o que é? Tá? 900 mais 900, né? Eu estou falando de 1.800 km por hora. Quanto tempo eu tenho para tomar uma decisão? Então, os requisitos do meu software, os requisitos de performance e confiabilidade são outros. A minha técnica de desenvolvimento é outra, a minha metodologia de desenvolvimento é outra. Tá? Bom, para encerrar aqui, impacto de apps sobre engenharia de software, né? Primeiro, eu tenho que entender sistemas distribuídos. Aquela disciplina que eu falei que eu ministro no sistema de informação. É só o framework. Framework de autenticação, framework de precedentes, etc. Aqui, ciência da computação. Você pode fazer a disciplina como optativa, tá? Uma disciplina que mostra algumas coisas de web. Aqui não, a gente está interessado assim, como é que eu garanto segurança dos dados, como é que eu faço a distribuição da minha aplicação, como é que eu faço o paralelismo, como é que eu trabalho com volume de dados se eu tenho um tempo de resposta muito curto. Tudo isso faz parte da ciência da computação. O que a web traz para nós? Todo esse modelo de como que eu faço comunicação, né? A gente pode trabalhar com RMI, com chamada de procedimentos remotos, com RMI, com web service, a gente tem várias tecnologias. E aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer. A gente vai trabalhar nessa disciplina com RESTful Services. Bem basicão, só para entender o conceito, o que é um endpoint, o que é uma aplicação web, como é que é a comunicação. Tem os 2 voluntários que é para fazer o front-end, né, a aplicação lá em Swift para a gente rodar. A gente vai fazer provavelmente o serviço de matrícula da PUC. Os 2 voluntários, Anderson e a Gabriela, vão fazer a aplicação no celular e a gente vai testar a nossa aplicação no iPhone. Estou brincando, mas estou falando sério. Se a gente conseguir botar no Docker e fazer o deploy na Amazon, não dá tempo, tá? Mas ia ser muito divertido. Tá? E vai travar menos que o AppKit na PUC, meu Deus. Não, gente, da PUC é muito bom. Parei com isso. Vai travar bastante, cara. Eu lembro que quando estava sendo as notas, eu não conseguia nem abrir as notas. Tá. Vamos lá. A gente... não vou entrar nessa discussão agora, porque já é 11 horas e eu queria 20 minutos para vocês fazerem o tema de casa da semana que vem, não vai dar tempo. Vamos lá. Pergunta. Nós estamos em engenharia de software? Não, não é uma disciplina de engenharia de software. O que ela faz? Ela vai estar todo um conjunto de subsídios que vão permitir vocês trabalharem a disciplina de engenharia de software entendendo o porquê de várias coisas. Tá? A gente vai ter um conjunto de recursos que a gente vai ver que permitem chegar nos atributos de qualidade que a gente discute em engenharia de software. Tá? Tanto é que a gente colocou essa disciplina como correquisito de engenharia de software. Ou já fez ou está cursando junto. Tá? O que a gente vai trabalhar nessa disciplina que tem a ver muito com engenharia de software? Tá? Toda a parte de gerenciamento de versões, 4º semestre, 3º, 4º semestre. Nem vou perguntar se alguém não tem conta no GitHub, tá? Sem sentido. Se alguém não tem, está muito atrasado. Tá? A gente vai trabalhar com essa parte de gerenciamento de versões, com os repositórios compartilhados, trabalhar com dependências, teste, software e arquitetura. Tá? Arquitetura para dentro do software. Sob o ponto de vista de coding, né? Eu adoro esse verbo, nós vamos codar tudo. Tá? Quando a gente tiver codado, entendido todo o negócio, a gente vai ver o que a gente ganhou em qualidade, e é lá na disciplina de engenharia de software a gente vai ver como é que isso impacta todas essas questões que estão aqui. Tá? Legalzinho, legalzinho. Acho que é isso.
Vi ali. Vou guardar esse troço do Anix para nossas aulas de teste. Legal? Alguma pergunta até aqui, gente? Eu tinha, não é relacionado à matéria da cadeira, que eu tinha perguntado na última aula, lá no final, sobre aqueles atalhos do Java. Peraí. Eu lembro de que tu me perguntou de atalho de Java, não estou lembrado. Como eu falei do comparator, que ele tem o 2 pontos, né? Daí tu falou que tem um monte de atalho. Vamos fazer assim, ó, deixa eu terminar o tema de casa e eu abro o material de programação orientada a objetos que mostra um desenhozinho que eu gosto. E a gente vê isso. Esqueci completamente, senão já tinha deixado preparado. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente tem 2 ou 3 aulas previstas no calendário. Eu preciso que quem não está participando das aulas aqui durante o horário da aula vá sinalizando se estão conseguindo entender, se eu estou indo muito rápido ou não. Tá? A gente tem 2 ou 3 aulas para discutir CVS e Git. Tá? Então, primeira parte vai ser essa parte de compartilhamento e versionamento. Tá? Sistema de controle de versões, né? Virtual Control System e Git. Tá? Nós não vamos falar de GitHub agora. Nós vamos tentar definir o conceito de necessidade de trabalhar com controle de versões. Tá? Ele fala ali, o Git veio lá do projeto do Linux, né? Do Linus Torvalds, do Linux, a necessidade de fazer controle de alterações e trabalhar em equipes, mas eu posso usar Git para qualquer coisa. Vamos entender, e essa parte a gente vai ter que trabalhar a parte conceitual. Né? Git é um sistema local de controle de versões na minha máquina. GitHub é um sistema de compartilhamento. GitHub, GitLab, Bitbucket, todos eles são ferramentas de compartilhamento. Então, nós vamos desassociar nesse primeiro momento. A gente vai falar só de Git, fazer um exercício de Git, e depois a gente vai para o GitHub e ver como é que o GitHub me dá algumas funções e como é que eu trabalho em equipe no GitHub. Tá? O que é o tema de casa para a semana que vem? Era para começar agora. Tá? Pegar esse livro do ProGit. Espera um pouquinho. Antes da hora. Capítulo 1. Tá? O que é o capítulo 1 do livro ProGit? Tem outros livros bons, mas esse aqui é muito bom e está na web. Tá? Tá aqui. Tem uma versão web. Está aqui o capítulo 1. O básico, linha de comando, instalando e assim por diante. Eu acho que todos vocês já devem estar habituados a trabalhar com Git, mas dei uma lida nisso aqui, bem por cima. Se vocês quiserem fazer o download do PDF, tem outros lugares que eu disse quais as páginas que é para ler, só que aqui na web não tem página, então o PDF, pelo menos, a gente sabe quais são as páginas. Tá? E só para eu saber que vocês leram, nós vamos começar a aula de terça-feira, discutindo as respostas para isso aqui. Cadê? Não deu? Aqui. Tá? O que é o sistema de controle de versões? Tá? Como é que os Virtual Control Systems fazem controle de versões? Git é muito diferente de outros sistemas que existiam antes, porque o Git é por diferencial. Tá? Então, ele muda bastante. Colaboração, etc. Então, basicamente, aí lendo e respondendo essas perguntas aqui, a gente começa na aula com uma discussão. Aí a gente vai fazer um exercíciozinho só de trabalhar com Git em linha de comando. Tá? Toda ferramenta minimamente decente, ela tem já um framework de trabalhar com Git integrado. Tá? Quando não tem, a gente instala o pacote e ele faz. Mas, pelo menos conhecer os comandos básicos de controle ali. Acho que talvez todos vocês já usaram, mas a gente vai fazer um exercício em cima disso. E aí, dependendo do que vocês responderem aqui, dependendo do que vocês me disserem na aula que vem sobre Git em linha de comando, a gente vê qual é o ritmo que a gente vai dar para as próximas 2 semanas. Tá? A gente vai trabalhar Git em linha de comando, GitHub, trabalho em equipe no Git. Basicamente, vamos ver a parte lá de pull request. Não vamos muito mais longe que isso. Depois a gente vai para teste e a gente vai para arquitetura e padrões. E aí já é quase Natal. Né? Desculpe, no meio ali tem meu aniversário, 3 de outubro, que é o negócio que a gente combinou, a festinha, né, um presente. E aí logo depois é Natal. Eu vou perguntar se você tem alguma dúvida do que é para fazer, tá?
Cara é crachá. Lê no livro, escreve, lê no livro, escreve, lê no livro, escreve. Se vocês não quiserem ler no livro, só escrevam, mas aí por conta e risco de vocês. Tá? 11 horas, tem 15 minutos, dá suficiente para ler o livro e escrever. Se ninguém... Qual capítulo ali do Capítulo- site do Git? Capítulo... Capítulo. o capítulo 1, eu acho que nem precisa ler todo. Linha de comando não está aqui, eu acho que é só até 1.3. Vai estar respondido todo. História do Git, o que é Virtual Control System, história do Git, instalando, linha de comando, instalando configuração. Isso aqui, provavelmente, se vocês já usam, vocês já fizeram. Tá? Linha de comando a gente vai olhar um pouquinho na aula que vem. Então, é só essas 3 sessões iniciais. Tá? Repositório, gravação do repositório, etc. Ah, não lembro. Vão lendo enquanto precisar ler. Responder. Mais alguma dúvida? Tá? Então, vou parar de gravar e vou responder a pergunta do Anderson.